Ok, shalom, shalom para todos. Vamos começar a nossa aula, o nosso shiur hoje. E o tema hoje é ser Ben-Noach ou se converter ao judaísmo, como saber, como você sabe qual o melhor caminho para você. Então, a gente vai analisar isso, vamos falar sobre isso. E, primeiro, obviamente, vamos entender sobre o caminho de um Ben-Noach, o caminho real, e o caminho de uma pessoa que quer fazer o Giur, a conversão. Muito bem, vamos começar falando de algo que eu tenho mencionado para vocês. Hoje, a fonte, digamos assim, segura para a gente ter como base para analisar sobre a questão do Ben-Noach é, obviamente, o Mishnei Torah. O Rambam, o Maimônides, ele é chamado Beshem HaMelech Shel HaTorah Shebe'al Peh. Ele é chamado como o rei da Torá oral. E no Mishnei Torah ele traz toda a questão do Ben-Noach e a base para a gente entender essa questão. Porém, hoje acontece algo que, com relação a alguns assuntos, existem opiniões diferentes, porque hoje não existe um Beit Din especializado para o Ben-Noach, oficializado. Isso só vai ocorrer quando chegar o verdadeiro Mashiach, que não veio ainda. Então, quando isso acontecer, vai haver uma halakha clara sobre todos os assuntos. Mas hoje existem diferentes opiniões, às vezes opostas, cada um fala como tendo a sua base e fala como se a sua opinião fosse a opinião oficial. Na verdade, não existe, com relação a alguns temas, uma opinião oficial. A Beit, a gente segue a opinião de rabinos criteriosos com relação ao tema do Ben-Noach, que a gente chama o caminho seguro para Ben-Noach, e eu encontrei todas a base nesse livro, Leis sobre Conversão ao Judaísmo. Nesse livro tem a opinião de grandes rabinos da nossa geração e traz a mesma base que eu tenho ensinado para vocês e tenho aprendido. Muito bem. O problema que ocorre hoje em dia, primeiro temos que falar um pouco sobre esse tema e depois entrar na questão como você sabe se você deve ser um Ben-Noach ou se você deve fazer o Giur, se converter. Isso é muito importante porque, infelizmente, muita gente que sai do engano de um falso Messias, né, de uma visão errada, e chega no judaísmo, entende que Hashem ele é um e que a Torá é verdade, mas muita gente não consegue encontrar nem o caminho de um Ben-Noach, ou seja, ele não consegue nem ser um Ben-Noach. Ele acaba se tornando uma pessoa que vai adquirindo conhecimento, é curiosa do conhecimento judaico, mas no final das contas ele não é nem Ben-Noach, nem judeu. Isso é um problema muito grave que está acontecendo nos nossos dias. O problema com a questão, primeiro, vamos falar sobre a questão do Ben-Noach, é que, como não existe uma opinião oficial, então você tem opiniões opostas, e cada um que fala sobre alguns assuntos. E quem fala como se tivesse autoridade para falar, claro, porque acredita no que está falando. Mas a verdade é que, em alguns pontos, ninguém tem uma opinião oficial, né? Como eu falei para vocês, eu sigo o caminho seguro, que é o caminho criterioso, né? Que com os rabinos que eu aconselho, são rabinos que não estão na internet, não tem vídeos na internet, mas são grandes rabinos e têm uma visão muito criteriosa com relação ao Ben-Noach. Muito bem, o problema que ocorre com isso, eu queria tratar desse assunto primeiro, no Talmud Yerushalmi, tem uma frase que diz assim: Kol Torah she'en la Beit Av eina a Torah. Toda a Torá que não tem, o sentido é a Kavaná, o Perush, na verdade,
quando a Torá não tem uma cor, uma fonte, você fala, um fala assim, outro fala lá, o outro diz isso, outro diz aquilo. Tem gente que fala, eu vi até dentro da situação que existe hoje, até mais grave, porque a pessoa fala, eu vi alguém falar lá no WhatsApp, eu vi alguém falar isso, eu vi alguém falar lá, e a pessoa começa a formar uma opinião de várias coisas totalmente distorcidas. Então, aqui, nesse texto, fala que a gente tem que ter fonte para as coisas. A gente tem que ter fonte. Se não existe uma fonte, a gente não pode simplesmente acatar uma opinião. A gente tem que pesquisar, a gente tem que perguntar onde é a fonte, onde é que está escrito. E quando não tem fonte, a gente tem que escolher a quem nós vamos ouvir. No caso do Ben Noach, como algumas coisas, não existe uma fonte, porque são coisas novas, existem, na verdade, interpretações, cada um vai ter que decidir onde seguir. Agora, eu observo que, às vezes, uma pessoa ela chega assim e fala, olha, eu já ouvi que isso pode, aquilo pode, você fala que não pode, mas alguém fala que pode, eu acho mais fácil, é difícil para mim seguir um caminho mais criterioso. Geralmente eu pergunto, me diz uma coisa, vamos primeiro analisar um ponto. Quais são as Sheva Mitzvot? Aí a pessoa não sabe as Sheva Mitzvot. Ela fala, não, eu acredito que Hashem é um e que a Torá é verdade. Tá bom, mas quais são as Sheva Mitzvot? Sei lá, não adulterar, não matar, não ser idólatra. Pronto. Fala, não. Quais são as Sheva Mitzvot? Quais são, como você sabe o que fazer? Quais são as Sheva Mitzvot? Não sei. Aí eu falo, olha, você está num processo de busca, você não é Ben Noach. Mas como não sou Ben Noach? Eu acredito, a pessoa diz que Hashem é um. Eu sei que significa Hashem é um. Você não é Ben Noach. No Mishnei Torá, o Rambam, ele diz, Kola mekabel sheva mitzvot, todo que recebe 7 mitzvot, né? Nishar la sotam, é cuidadoso para cumprir. Alguém só é cuidadoso com algo que a pessoa conhece, que ela sabe, que ela realmente sabe, que ela estudou. Você não pode ser cuidadoso com algo que você não sabe, você não estudou. Aí ele diz, Areis mechassidei umot haolam. Esses são as pessoas realmente piedosas que seguem Hashem nas nações. Veyesh lo chelek leolam haba. E essas pessoas têm uma parte no mundo vindouro. Esse é o verdadeiro Ben Noach. E aí eu explico para essa pessoa, olha, você ainda não é um Ben Noach, por isso que você está achando dificuldade, porque você não estudou, não cumpriu. Então você quer um padrão mais relaxado, porque você ainda não é um Ben Noach, você não tem força. Né? É isso que eu explico para algumas pessoas que me procuram com esse argumento. Agora, continuando o que está no Mishnei Torá. Vehu sheikabelotan ויעשה מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. Então, o Ben Noach é uma pessoa que cumpre a Sheva Mitzvot porque ele tem a consciência, a Kavaná, que foi recebido, ele está fazendo uma ordem, está cumprindo uma ordem que Hashem deu na Torá. Aí ele explica isso. Veodiano aliedei Moshe Rabbeinu Shevnei Noach Mikodem Nitztavu Bahen. E foi informado que antes os Ben Noach, eles foram ordenados, os filhos de Noach, os filhos de Noé foram ordenados a cumprir essa Sheva Mitzvot, mas hoje o Ben Noach, ele cumpre porque é uma ordem que foi dada no Sinai, através de Moshe para todas as nações. Muito bem. Aí ele continua. Aval, mais, imassaan mepenei echreadat, mas se ele fizer, que acha interessante, ou sem o conhecimento preciso, ou é da cabeça dele, ele acha que é uma lei moral boa, mas ele não tem a kavaná de estar cumprindo uma ordem de Akadosh Baruch Hu, ou ele não tem o conhecimento preciso. Qual o problema com isso? Enze Ger Toshav, esse não é um Ben Noach. Ele não é Ben Noach. Ger Toshav e Ben Noach é a mesma coisa. Ger Toshav é um Ben Noach que mora na terra de Israel. O Ben Noach
verdadeiro, que guarda a Sheva Mitzvot, ele tem o direito de morar na terra de Israel. Isso ocorrerá na época, não agora, mas na época do verdadeiro Mashiach, quando ele chegar, que não veio ainda. Muito bem. Enze Ger Toshav, então não é um Benor, a pessoa que não sabe bem a Sheva Mitzvot, que não... Ve'eino mechassidei umot haolam velo mechach meihem. Então, também não é considerado piedoso das nações. Então, o que acontece hoje? Primeiro, é que muita gente sai do engano e não consegue se firmar. Então, ficam buscando facilitações, e um fala isso, outro fala aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu já coloquei 2 vídeos para vocês explicando sobre a questão de controle da natalidade, a questão sobre esse assunto, a questão de o Benor entrar em lugares onde há idolatria, todos os aspectos sobre isso. Eu tenho já 2 vídeos, vocês podem ouvir e confirmar isso. Todas as opiniões que nós temos dado sobre o Benor, elas são baseadas em opiniões que eu aconselho quando não está no Mishnei Torá, é um assunto que não está, digamos assim, de maneira clara, porque é uma coisa está acontecendo nos nossos dias, uma coisa, uma situação que está ocorrendo em razão da nossa geração, ou seja, e dos recursos que existem hoje em dia. Então, quando há isso, eu aconselho os rabinos, não estão na internet os rabinos, mas são rabinos que tratam do assunto muito criteriosos com relação ao Benor. E, como falei para você, encontrei toda a base aqui, não que esse livro seja a base da qual eu me baseei na opinião desses rabinos, que eu aconselho, mas encontrei a opinião deles aqui nesse livro, exatamente como eles ensinaram, como eu fiz os 2 vídeos para vocês. Então, primeiro, gente, é muito importante você, antes de tudo, ser um verdadeiro Benor. No tratado de Yevamot, no Talmud, fala assim que porque os convertidos estão aflitos na nossa época, né? No tempo deles, às vezes, porque há tanta aflição nos convertidos, quem faz o Giur? Porque eles não cumpriram Sheva Mitzvot, né, antes da conversão. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que entender é que, antes de mais nada, você tem que ser um Benor, um Abat-Nor. Né? Não ser um curioso do conhecimento judaico, ou falar, eu acredito que Hashem é um e pronto, já está tudo resolvido. Não é assim. Você tem que parar de estudar, ouvir, escutar, cumprir com todo o seu coração. E como o Rambam, ele falou, Maimonides, Kol Amekabel Sheva Mitzvot, todo que recebe as 7 mitzvot, do Benor, Venishar Lasotan, e ele é cuidadoso para cumpri-las. Então, uma pessoa não pode ser cuidadosa a menos que ela saiba exatamente quais são as mitzvot. Muito bem. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter consciência disso. Na medida que ela cumpre a Sheva Mitzvot, ela está realmente cumprindo de maneira clara, né? Sem buscar facilitações, sem buscar opiniões que justifiquem, né, o que ela quer fazer. Ou seja, existe algo muito básico que muita gente não compreende. As Sheva Mitzvot, elas são a base para que o Benor, tendo essa base, ele venha a se tornar deixa eu colocar a bateria, ele venha a se tornar uma pessoa realmente dedicada a Kadosh Baruch Hu, né, e agregar vários outros aspectos na vida dele, que são aspectos bons, inclusive anexar outras mitzvot que são permitidas. Nem todas são permitidas, né, das 613. Mas anexar algumas que são permitidas e ter um bom padrão. Afinal de contas, ele vai ter um mundo vindouro, né? Então, ele tem que ter um bom padrão. Essa é a visão para um Benor, né? Muito bem. Então, dentro disso, a gente entende a questão
de ser um verdadeiro benor. Esse é o primeiro passo. Como é que você pode pensar? Será que, qual é a vontade de Hashem? Eu ser um benor ou fazer um giur? Qual é a vontade de Hashem? Bem, se você não é um benor, então você não sabe nem o que é ser um benor. Você está, na verdade, numa situação muito complicada, porque você não sabe nem o que é ser um benor, como você pensa em fazer um giur? Então, primeiro você tem que ter consciência disso e saber como ser um verdadeiro benor. Qual é o conselho que foi dado para as nações? Então, no Mishnei Torá tem esse conselho. Vamos ler. Diz assim: Moshe Rabbeinu lo inchil a Torá ve'a mitzvot ela leIsrael. Então, as mitzvot, elas foram dadas, foram outorgadas como herança para Israel, povo judeu. Sheneemar, como está escrito, Morachá Kehilat Yaakov, é uma herança da congregação de Yaakov. O Lechol Arotse Leit Gayer, e todo mundo das nações que querem se converter, Mishear ao outro, né, das nações, Sheneemar Kachem Keger, como eles, como um ger, né, uma pessoa que se converte ao judaísmo. Aval, mas Mishelo Ratzah, mas uma pessoa que não queira, En Kofinoto Lekabel Torah o Mitzvot. Não é para obrigar ele a receber. Então, não foi nem ficar incentivando isso, mas Vechen, Tzivá Moshe Rabbeinu, mas ordenou Moshe Rabbeinu Mipi Agevorá, ou seja, da parte de Hashem, Todo-Poderoso, Lachov, reforçar, et kol bae olam lekabel mitzvot shenitzavu bnei Noach, que todas as nações precisam receber as mitzvot que foram ordenadas por Noach aos seus filhos e que foram dadas na Torá. Então, isso sim é algo que todas as nações devem se dedicar para adquirir o conhecimento e cumprir a Shev Mitzvot. Mas não é obrigado a se converter. Então, o ser benor é um passo para a conversão? Não. Ser benor é uma configuração em si, onde a pessoa que é um verdadeiro benor, ela tem direito ao mundo vindouro. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que compreender bem isso. Agora, como foi falado no Mishnei Torá, não é para incentivar, obrigar as pessoas a se converterem. Não. As pessoas das nações, foi dado às pessoas das nações uma configuração que eles vão ter um mundo vindouro como benor. Então, quem deve se converter? Só quando a pessoa ela tem uma absoluta certeza, um desejo muito grande que faz com que ela esteja preparada para uma mudança extremamente radical na vida dela, onde muita coisa vai mudar, ela vai exigir muito esforço dela, é um desafio muito grande, não só para se converter, mas depois da conversão é uma montanha muito alta para subir. E a pessoa tem que ter muito cuidado, por quê? Muito bem, você diz assim, mas peraí, se eu me converter e depois eu ver que não dá, posso voltar a ser benor? A resposta é não, você não tem como voltar. Se você parar de cumprir os mitzvot, você está sobre careta. Sua alma é cortada, né? Você está desobedecendo a Torá. Você não pode voltar atrás. Então, a pessoa tem que ter consciência. Ela tem que ter sabedoria. Se ela está cumprindo o Shev Mitzvot, ela está feliz, conectada com a Hashem, qual é o objetivo? Ela se conectar com a Hashem. Essa é a diferença, gente, de pessoas que buscam muita facilitação e pessoas que são mais criteriosas, é muito simples de entender. Quando você vê que numa pessoa reina o Yetzer Hará, ou seja, os desejos, né, do Yetzer Hará,
Porque não há um reinado ainda nela, né, de Hashem, da Torá, através da Torá. A Sheva Mitzvot, ela abre o caminho para que o Yetzer Hara deixe de reinar dentro da pessoa, na medida que ela cumpre as mitzvot. Então, a Sheva Mitzvot abre, dá a base e abre um portão para se conectar com a Hashem, para que a Hashem possa reinar dentro dela. Então, esse é o ponto fundamental para a gente entender sobre o assunto. Então, a conversão ela só pode existir quando a pessoa entende, e muitas vezes as pessoas procuram, e eu explico de maneira muito clara, e vou te falar, a gente não aceita uma pessoa para estudar a menos que a gente tenha também total certeza, porque o desafio é muito grande, e a pessoa não pode ficar no meio do caminho, ou não pode, após a conversão, ela não aguentar a responsabilidade. Aí você diria, mas espera aí, não dá para se converter através de um movimento mais suave, que permite certas coisas? Haz ve shalom. Isso assim, é um erro fenomenal. Ou você é um Ben-Noach 100%, ou você se converte dentro de um padrão segundo a lei judaica 100%. Ok? Ser, entre aspas, um Ben-Noach buscando facilitações, porque, na verdade, não estuda e não está cumprindo Sheva Mitzvot, ou querer uma conversão que não é uma conversão segundo a lei judaica, são dois erros gravíssimos. Gravíssimos. E vai trazer muita dor, muito sofrimento na vida das pessoas que seguem um caminho como esse. Então, é muito importante, gente, entender esses dois pontos. Ou você é verdadeiramente um Ben-Noach e você se adapta bem, se adequa bem a essa configuração, e você tem um privilégio enorme, porque é dado a você o mundo vindouro, e através da Sheva Mitzvot e outras mitzvot que são permitidas, você tem que estudar o que é permitido e o que não é permitido, você pode estabelecer um padrão de conexão muito, muito grande com a Kadosh Baruch. Essa é a grande diferença entre Noach e Bilam. Bilam alcançou um nível espiritual muito alto. Na própria Torá tem uma profecia de Bilam, mas ele foi condenado no final à morte pela espada. Noach, qual é a diferença de Noach para Bilam? A gente conhece Noach pelas mitzvot. A gente fala de Noach, a gente lembra Sheva Mitzvot. Ele se apegou às mitzvot, ele obedeceu a Kadosh Baruch. Muita gente quer só o espiritual, né? Isso, principalmente quando se vem da religião do falso Messias, onde tudo é por osmose, é tudo mágica, a pessoa demora para se acostumar com o ensino verdadeiro que a Kadosh Baruch deu na Torá. Não é mágica. Você tem que cumprir. A gente está no mundo da ação. Você não vai conquistar a espiritualidade com a imaginação, só com visão. Não, você tem que agir. Você tem que estudar. Você tem que cumprir. Aqui é o mundo da ação, o mundo de SA. Aí o pensamento, aí todos os outros aspectos, agregados à ação, eles fortalecem o que você está fazendo. Então, gente, a pessoa, cada um tem que saber e tem que primeiro se conectar com a Kadosh Baruch. Como é que você vai saber a vontade de Hashem se você não conhece Hashem? Não tem como. Então, para você, primeiro, ter condições de saber qual é a vontade de Hashem, você tem que se conectar a Hashem. E para se conectar a Kadosh Baruch, você tem que saber bem a Sheva Mitzvot. Conhecer bem. A partir do momento que você conhece bem a Sheva Mitzvot e você cumpre elas, você é um Ben-Noach.
A partir daí você pode rezar, orar, buscar Kadosh Baruch Hu, a resposta, qual é a vontade dele para você. Se você tiver a certeza que a vontade dele é você, na configuração de um Ben-Noach, de um Abat-Noach, evoluir, avançar, né? Se conectar com a Hashem, ajudar outras pessoas, você tem a garantia do mundo vindouro, caminho seguro. Ou, se você quer partir para a preparação para uma conversão, tem que saber o desafio que isso o quanto você vai ter que lutar, o quanto você vai ter que renunciar e não procurar atalhos, mas uma conversão segundo a lei judaica. Esse é o caminho seguro, gente. Para todo mundo que quer estudar Sheva Mitzvot, eu aconselho um livro, é um livro que eu escrevi baseado no Mishnei Torah. Se eu conhecer outro livro que também ensine da mesma forma, com esses critérios, eu também vou sugerir, ok? Mas eu vou sugerir esse livro porque eu me baseei no Mishnei Torah, eu fiz o livro baseado no Mishnei Torah e no conselho com rabinos, não são rabinos que estão na internet, mas que tratam do assunto de maneira criteriosa. E encontrei toda a base que eu usei nesse livro, Leis de Conversão ao Judaísmo. Impressionante, porque eu vi esse livro num Beit Din, eu estava levando uma pessoa para se converter, e achei muito interessante. E depois fui numa livraria, encontrei o livro, e comprei esse livro. Comecei a ler, ele está todo marcado, estou estudando ele, e tem várias coisas sobre Ben-Noach. Tudo que os rabinos me falaram está aqui. Impressionante. Impressionante. Então, ok. É isso, gente. Agora nós vamos abrir para perguntas sobre o assunto. Mas eu acho que ficou claro para vocês, pelo menos uma base para que vocês possam ter um referencial, né? Para realmente você saber como se conduzir, tá, gente? Não ficar perdido nesse caminho. Muito bem, abro agora para perguntas. Exato. Eu espero, né, que vai ser muito esclarecedor, né, para muita gente que precisa realmente ter essa esclarecimento, entender esse caminho. Exato. Uma coisa assim muito importante, e a gente tem que sempre captar isso, é muito importante isso, é entender sempre que a Sheva Mitzvot, ela tem um objetivo fundamental, que haja o reinado, né? O reinado de Hashem através das mitzvot dentro de você. Não tem como uma pessoa querer trilhar um caminho de um Ben-Noach dando vazão para o Yetzer Hara, ou seja, um reinado do Yetzer Hara dentro dela. Isso não é o ponto, né? Eu falei para vocês, os nossos sábios dizem, um dos grandes pecados, né, que levaram o dilúvio foi as pessoas evitarem filhos, derramarem a semente, né? A gente falou sobre isso naquela aula. Então, uma coisa extremamente perigosa, né? Também a questão de ter cuidado de não entrar em lugares que são ligados à idolatria, né? Então, é isso. Quando a gente estuda Sheva Mitzvot, o que vem depois é praticá-las e vivê-las, tá? Para um Ben-Noach. Então, depois que um Ben-Noach estuda Sheva Mitzvot, ele pode estudar também, obviamente, comentários da Torá, da Parashá. Ele não pode estudar o Ben-Noach, segundo os nossos sábios,
Ele não pode estudar Talmud, Kabbalah, isso ele não pode. Mas ele pode estudar a Parashá, os comentários, livros, sabendo sempre que os livros são escritos para judeus. Então, ele tem que sempre saber fazer uma analogia para adaptar a configuração dele, tá? A questão do chamar pode fazer, mas tem que entender a Halachá. O Rambam Maimônides, ele diz o seguinte, o Rambam, né? Ele diz o seguinte, quando um Beinô, ele quer praticar uma mitzvah, além das Sheva Mitzvot, ele tem que praticar segundo a Halachá. Então, ele tem que saber estudar, ele tem que saber fazer da maneira correta. Por exemplo, chamar tem horário, enfim. Então, ele tem que fazer da maneira correta. Veja bem, não existe a questão de música e várias coisas que são filmes ou coisas assim, cada um tem que saber discernir, né? Você é um Beinô, você tem a Sheva Mitzvot, você tem... Para quê? O que é a Sheva Mitzvot? Ela vai causar dentro de você? Ela vai causar aquele chá, presença divina. Então, você tem que ter discernimento. Se você está ouvindo algo que você sente que não é bom, que afeta você de maneira negativa, ou você está vendo algo que afeta você de maneira negativa, você tem que saber discernir. Então, na medida que você está cumprindo o Sheva Mitzvot, e você adquire uma conexão com a Hashem, e você tem uma Kedushá em razão dessa Sheva Mitzvot, você vai saber discernir essas coisas. Nem tudo você vai ter uma resposta, isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode. Existe a base, sim. Tem algo que você vai ter muito claro que isso pode, isso não pode. Depois que você adquirir toda essa base com relação a vários assuntos, tem outros assuntos, né, que você vai saber discernir se aquilo é bom para você ou não. Se aquilo você deveria usar ou não. Ou usar com cuidado. Então, existem certas coisas que você vai ter que saber discernir. Agora, existe todo um parâmetro de coisas que existe opinião mesmo, que isso não pode fazer, não deve fazer. Isso, né? Por exemplo, não está escrito na Sheva Mitzvot que o Beinô não pode ser um bruxo. Alguém fala, mas não está escrito, então não é proibido. Pelo amor de Deus. É óbvio que um bruxo ou feiticeiro, isso tem uma correlação com a Avodah Zará. Claro que ele não pode. Então, a pessoa tem que ter consciência como analisar a Sheva Mitzvot. Eu já vi pessoas falar, não está escrito, não é proibido, então não pode proibir o que não foi proibido ali. Existem conexões. Então, é óbvio que se está proibido a Avodah Zará, a pessoa não vai estar se envolvendo com bruxaria nem feitiçaria. Tem uma correlação com isso. Nem consultando mortos. Tem uma correlação com isso. Então, tem que ter sabedoria. Ok, gente. Shalom, shalom para todos. Amanhã, Bezrat Hashem, a gente está de volta. Bom dia para todos.